Querido, você está animado? Você está feliz? Glória a Deus. Amém. Cara, eu estou muito feliz pela sua vida, muito feliz por todos aqueles que o Senhor trouxe aqui. O nosso desejo é que você se sinta abraçado por nós. Nós temos que tomar cuidado, nesse tempo com o distanciamento, mas nós queremos que você se sinta assim. Tudo o que nós estamos fazendo aqui, primeiro, é para a honra e glória do Senhor, e segundo, é para que você se sinta bem, se sinta amado por nós e principalmente se sinta amado por Deus. Por isso, se você tiver qualquer necessidade, nos procure, que nós estaremos aqui para auxiliá-lo, para te ajudar. Se tiver ao nosso alcance, nós faremos com muita alegria para que você se sinta bem, tá bom? Queridos, nós estamos vivendo uma semana muito diferente. Eu vou falar por mim, essa semana tem sido uma semana de experiências assim, das quais eu não vivia já fazia algum tempo. Aliás, talvez eu possa dizer para você que quem sabe algumas delas sejam inéditas aí na minha caminhada com Cristo. Essa é a beleza de nós caminharmos com o Senhor. O Senhor se move na nossa vida sempre em novidade de vida. Quando nós estávamos algumas semanas atrás pensando em tudo isso aqui, orando, tentando discernir a vontade de Deus, de olho nas situações que estão acontecendo ao nosso redor, procurando saber aquilo que nós poderíamos fazer e aquilo que nós não deveríamos fazer por causa da pandemia, os irmãos sabem disso. O Senhor foi colocando no nosso coração o desejo e isso aqui nasceu. E quando eu estava pensando no tema, Senhor, o que nós vamos ministrar durante esses dias aqui? O Senhor colocou no meu coração esse tema, eu creio que um grande amigo meu já falecido, um irmão em Cristo muito amado, ele dizia isso, por cristocidência, o material chegou às minhas mãos aí algumas semanas atrás, e eu comecei a folhear esse material, a estudar esse material, não imaginando que talvez seria essa oportunidade que eu poderia compartilhar isso com vocês, mas logo os dias foram se passando, eu entendi, eu sei por que Deus me deu a oportunidade de pegar esse material. Esse material não é algo que eu vou buscar apenas para a minha vida, estudar e aplicar apenas no meu coração. Embora a palavra de Deus primeiro passe por aqui, deve fazer aquilo que ela promove de mudança primeiro na minha vida, mas eu entendi que deveria compartilhar isso com você. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria que você levasse em consideração que o que nós estaremos falando aqui, queridos, é algo que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu tenho dividido isso com a minha família, tenho dividido isso com os meus filhos. O pessoal que convive comigo sabe como que as coisas estão acontecendo aí durante esses últimos dias. E o Senhor tem sido glorioso, misericordioso para comigo e para com a minha família. Eu quero dividir isso com você e por isso desafio você a manter o seu coração aberto, prestar bastante atenção. O tema que nós vamos ministrar aqui nesses 3 dias... Deixa eu ligar aqui, vamos ver se vai dar tudo certo. O tema que nós vamos ministrar aqui nesses 3 dias é sobre esse tema aqui que nós estamos projetando para você. Renovação espiritual. Se você tem material aí para anotar, quem sabe você gosta de digitar as suas anotações, ou talvez escrever as suas anotações, nós vamos projetar aqui algumas informações que você pode tirar nota, porque o meu desejo é que você depois, durante os próximos dias, ore a respeito daquilo que você vai ouvir aqui. É muito importante que você apenas não ouça e volte para sua casa do mesmo jeito, mas que você reflita, que você medite e que você busque através da oração aquilo que o Espírito Santo vai despertar no teu coração. Porque essa é a finalidade da palavra do Senhor, ela gerar em nós transformação. A informação vem, ela atinge a nossa mente, mas ela precisa descer para o nosso espírito ou para o nosso coração e promover mudanças. Não adianta você sair daqui pensando assim, cara, eu sei tudo o que o pastor falou, mas não colocar em prática, não o que eu vou falar, aquilo que a Bíblia ensina. Você precisa ser desafiado, e eu creio que o Espírito Santo vai estar gerando isso no teu coração, ser desafiado a colocar em prática o que o Senhor vai nos ensinar aqui nesses 3 dias. Nós falaremos de renovação espiritual, e nós veremos isso, que a renovação espiritual ela pode acontecer na nossa vida a partir de 7 passos que a palavra de Deus aponta que nós precisamos dar. Você pode definir esses 7 pontos da maneira como você achar necessário.
7 pontos, 7 passos, 7 chaves. Eu deixo isso para você decidir da forma como você achar melhor. Mas o importante é entender que são 7 princípios inegociáveis. Porque assim, querido, quando você decide caminhar na presença de Deus, você tem que entender que não é Deus que vai se adequar à sua necessidade. Não é Deus que vai se adequar à sua maneira de querer as coisas acontecerem. Somos nós que precisamos tomar essa decisão de adequar a nossa vida, de levar o nosso coração a se moldar, a tomar a forma da vontade de Deus para a nossa vida. Você sabe disso, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por isso, queridos, o meu desafio para você é esse. Olhe, observe esses 7 passos e procure colocar a sua vida em ordem, praticando esses princípios que a palavra de Deus aponta. O resultado disso, com toda certeza, será uma renovação espiritual e você vai entender o que isso é daqui a pouco. A sua vida nunca mais será a mesma. E talvez aquilo que te move a viver a vida buscando que algo aconteça, possa ser respondido pelo Senhor. A tua vida nunca mais vai ser a mesma e você vai encontrar talvez respostas que desde a tenra infância, desde a sua adolescência, desde os tempos que você talvez se lembra, como gente, você tenha tentado aí buscar respostas e não tenha conseguido. O Senhor pode fazer isso nesses dias na sua vida. A renovação espiritual, ela acontece então na nossa vida a partir desses 7 princípios que nós vamos mencionar. Hoje nós vamos ver 2 deles, amanhã nós veremos 3 e na segunda-feira nós vamos encerrar com os últimos 2. Por isso, fique atento aí, porque a palavra de Deus vai trazer algumas lições importantes para a nossa vida. Quero ler com você que trouxe a sua Bíblia aí, abra por favor, em Isaías capítulo de número 40, versículo de número 28. Isaías 40, nós vamos ler do versículo 28 até o versículo de número 31. Isaías capítulo de número 28, ou melhor, capítulo 40, versículo 28 ao versículo 31. A palavra diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Versículo 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O meu destaque aqui para você é aquilo que diz o versículo de número 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu sei que você está de máscara, mas eu vou pedir esse favor para você. Você pode repetir após mim? Diga assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Traga essa palavra agora para o teu coração e diga assim: se eu esperar no Senhor, as minhas forças serão renovadas. Queridos, no mundo de fake news, a verdade tem sido o anseio da nossa sociedade. Muitos estão lutando desesperadamente em entender qual é a verdade. Porque hoje nós sabemos que todas as informações que chegam até nós nem sempre são verdadeiras. Aliás, talvez o grande fluxo de informação, levando em consideração que existe uma mídia que é manipulada para alcançar o interesse de poucas pessoas, as mentiras se infiltram em meio às verdades, e às vezes nós ficamos perdidos. Será que isso é verdade ou não? Será que isso é mentira ou não? Hoje, queridos, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas anseiam em descobrir a verdade. E nós vamos entender que a renovação espiritual é algo que está presente no nosso coração mais do que nós imaginamos. Nós, como seres humanos, entendemos que na nossa vida existem coisas que precisam melhorar.
Existem coisas que precisam ser diferentes. Às vezes eu encontro pessoas fazendo coisas erradas, mas o que chama a minha atenção é que a pessoa não faz aquilo de errado pensando em fazer errado. Ela faz aquilo de errado pensando que está fazendo algo certo. Há um anseio no coração das pessoas que esperam, desejam que a sua vida mude, que alguns aspectos sejam transformados, que as coisas sejam de certa forma diferentes. E aí nós vamos entender que a renovação espiritual, ela é uma vontade do ser humano. Muitos, é claro, se perdem nessa vontade buscando suprir uma necessidade do seu coração em coisas erradas. Por exemplo, nesses dias tem muita gente frustrada, depressiva dentro de casa, não por causa da pandemia, mas porque não vai poder sair, ir para um clube da cidade, para uma cidade do nosso país, pular carnaval. Estão frustrados, as suas vidas acabaram, por quê? Cara, como vai ser o meu ano sem viver essa experiência? Muitos buscam uma atividade assim, porque esperam que uma necessidade dos seus corações sejam supridas, que voltem mais aliviados, mais animados. É claro que muitos nessa busca, tentando suprir essa vontade, acabam perdendo a noção do certo e do errado, daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Mas a verdade é que o ser humano tem no seu ser um anseio por uma renovação espiritual. Em outras palavras, esperam que a sua vida seja diferente. Ninguém em sã consciência espera que daqui a 10 anos, 15 anos, esteja vivendo uma vida infernal. Todos nós esperamos viver uma vida boa. Se você sonha para a sua vida uma vida ruim, vem aqui no final do culto, da nossa celebração, que nós vamos orar por você. A irmã Maria das Graças está ali para nos ajudar, né? E aí nós vamos expulsar esse espírito maligno que está te atormentando. Por quê, querido? Porque todos nós ansiamos em viver algo novo, em viver algo bom. Além de ser a vontade do ser humano, a renovação espiritual também é uma necessidade. Olha para a nossa sociedade. Ela está recheada de exemplos, eu não vou perder tempo com isso, você é inteligente, para buscar agora alguns fatores que demonstram a necessidade de renovação espiritual no coração do ser humano. Quero citar só um deles. Algumas semanas atrás, o nosso país foi chocado pela notícia de um pai que colocou o seu filho por muito tempo dentro de um tambor. E o seu filho conviveu ali com aquela realidade, preso, triste. Cresceu, sofrendo aquela opressão e aquela prisão. E nós ficamos pensando, que tipo de pai é esse? A necessidade do ser humano hoje de renovação espiritual é tão grande, porque o ser humano tem vivido essas situações terríveis, que nós olhamos e falamos, como pode um homem ou uma mulher em sã consciência fazer tal coisa? Nós estamos vendo a campanha de vacinação acontecendo, né? Esperamos que essa pandemia passe, há uma esperança no nosso coração, diante daquilo que nós estamos vendo as nossas autoridades lutando e se mobilizando. E chega para nós notícias de pessoas que têm burlado o sistema. Chega gente lá para ser vacinada, a pessoa finge que vacinou, guarda a vacina para vender para outra pessoa depois. A gente fica pensando, que mundo é esse? Logo nós percebemos que há uma necessidade de renovação espiritual. Além de ser uma vontade, também uma necessidade, até mesmo daqueles que acham que está tudo bem em suas vidas, nós precisamos descobrir um outro aspecto da vontade, da renovação espiritual. Embora ela é uma vontade no coração da grande maioria, embora ela seja uma necessidade hoje sobre a vida do ser humano que habita a face da terra, nós precisamos entender um terceiro aspecto a respeito da renovação espiritual. A renovação espiritual, ela é uma obra divina. Somente Deus é capaz de transformar a nossa vida. Por mais que a gente ache que talvez existam coisas que possam acontecer e mudar a nossa realidade, somente Deus é capaz de promover mudanças significativas e promover essa renovação da qual nós estamos falando. E talvez você pense assim, pastor, o que é essa renovação espiritual? O que o pastor está querendo dizer com isso?
A renovação espiritual, queridos, é quando a vida planejada por Deus se manifesta na nossa vida. A renovação espiritual que nós estaremos falando aqui é quando o nosso coração se alinha com o propósito da criação. É quando nós entendemos por que fomos criados e começamos a viver aquilo que Deus projetou quando Ele desejou nos criar. Essa renovação não está ligada a viver a nossa vontade, a viver os nossos sonhos, os nossos desejos, mas a viver completamente aquilo que Deus sonha para a sua vida e para a minha vida. Ela é divina, porque só Deus é capaz de promover essa vida em nós. O ser humano, eu falei disso algumas semanas atrás aqui na igreja, o máximo que ele pode produzir é pecado. E não existe em nós essa força de promover essa mudança. Se você sair daqui nessa noite dizendo assim, pastor, a partir de agora minha vida vai ser diferente. Você pode ter êxito 1 dia, 2 dias, 3 dias, talvez 1 semana. Mas é bem provável que você não vai encontrar essa força em si mesmo para viver essa mudança. Só Deus é capaz de promover essa mudança e de sustentá-la na nossa vida. Por isso, se nós queremos viver essa mudança, nós precisamos olhar para a palavra e ver o que Deus nos ensina a respeito dela. O texto em que nós lemos aqui de Isaías fala a respeito disso. A palavra do Senhor, dita por um profeta. A sua nação estava passando por um momento muito difícil. Deus estava anunciando o juízo, ia tratar com o seu povo. A sociedade estava em decadência. Mas o mesmo Deus que apontou que aquela necessidade precisava de mudança, Ele disse isso, olha, ao ler esse texto aqui, observe nessa perspectiva, Ele falou assim, olha, aqueles que esperam em mim, renovarão as suas forças. Ou seja, as coisas estão ruins, de fato é isso que vocês podem promover sem a minha presença, mas se vocês colocarem a força de vocês, a esperança de vocês, as expectativas de vocês em mim, eu tenho o poder de renovar as forças de vocês, em outras palavras, a vida de vocês. Essa obra divina, existe um texto na palavra de Deus, nós vamos falar disso no final, lá no último dia. Já vou dar um spoiler aqui. Ezequiel, capítulo de número 37. Deus usa um outro profeta. Leva o profeta até um vale dos ossos secos. O que é isso? Talvez era um cemitério, onde os ossos estavam expostos e não enterrados. E ali Deus faz um desafio para o profeta. Ele pergunta, Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ezequiel safo, conhecendo Deus, já vivia experiências poderosas e gloriosas com o Senhor, ele olha para Deus e fala, Senhor, Tu sabes. Em outras palavras, Ezequiel disse assim, Senhor, se o Senhor quiser, esses ossos podem reviver. Deus olha para Ezequiel e fala assim, Ezequiel, de fato, você bem respondeu. E as coisas vão acontecendo ali, de forma que há essa visão. Aqueles ossos, eles se juntam, formam um esqueleto, daquele esqueleto, vem ali a formação de um corpo, há uma ordem para que os tendões, a carne, a pele viesse até aqueles ossos, e aquelas pessoas que estavam ali, somente os ossos, têm os seus corpos restaurados. Depois o profeta continua dizendo que Deus manda profetizar que o Espírito vem até eles e aqueles ossos então se tornam corpos e aqueles corpos então pelo toque do Espírito tornam uma vida. O que Deus está falando ali? De restauração. Por mais que o ser humano viva uma vida seca e talvez você se sinta assim nessa noite. Por mais que a tua vida não tenha sentido, já morreu os teus sonhos, já morreu os teus projetos, já morreu as tuas expectativas, já morreu a tua esperança. Se Deus der uma ordem, se Deus der um toque, tudo pode acontecer de forma diferente, a vida dele pode brotar. Esse é um plano divino, que Deus nesses dias, eu creio que permitiu que você e eu estivéssemos aqui, porque Ele quer promover essa renovação na nossa vida. E o primeiro passo que nós precisamos entender para essa renovação espiritual é o passo da entrega. O que eu quero trazer para o teu coração a respeito dessa entrega? A entrega é desistir de ser o governador supremo da minha vida
e me submeter ao governo justo de Deus. Há um texto na palavra de Deus que nos ensina muito a respeito disso. Lucas, capítulo de número 19, do versículo 1 ao versículo 10. Nós não vamos ler esse texto, mas provavelmente você já ouviu essa história de Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos que se encontra com Jesus. Jesus está passando por um determinado lugar. Zaqueu era o tipo de pessoa que ninguém gostava de ficar perto. Você já viu alguém assim? Ou quem sabe você se sinta assim? Zaqueu, ele era odiado pelo seu povo. As pessoas cortavam volta de Zaqueu. Por quê? Zaqueu, ele era um cobrador de imposto. A Bíblia descreve que, como cobrador de imposto, ele era um homem rico. Tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Zaqueu estava ali e ele descobre que Jesus estava passando por onde ele morava. As pessoas começaram a dizer, olha, Jesus está aqui. A Bíblia diz que uma grande multidão seguia Jesus. E brota no coração de Zaqueu conhecer quem era esse Jesus. Eu acredito que Zaqueu tentou por um lado, tentou por outro, mas lutando contra aquela multidão que o rejeitava, logo ele percebeu que ele não ia conseguir, porque a Bíblia traz também uma característica de que Zaqueu, ele era uma pessoa pequena, um homem de baixa estatura. Ele tem então uma ideia. Eu vou subir num pé de árvore, e quem sabe lá do alto, eu consegui enxergar quem é esse Jesus. Zaqueu subiu numa figueira braba. E quando ele estava lá em cima, a Bíblia diz que Jesus, ao se aproximar daquele lugar, ele olha para cima e diz, Zaqueu, o que você está fazendo aí? Desce daí, porque eu vou lá na tua casa, eu vou passar a noite lá, eu quero ter uma refeição contigo. A multidão, ao ver esse tipo de situação acontecer, fica indignada, porque se existia alguém que não era digno de estar perto de Jesus, era aquele homem. Zaqueu construiu a fortuna dele dessa maneira, passando os outros para trás. Ele cobrava imposto para Roma, mas só que ao cobrar o imposto, ele não cobrava aquilo que era justo. Ele cobrava um pouquinho mais para ele poder usufruir daquilo. Ele roubava, extorquia as pessoas. Quando Jesus diz isso, a multidão olha e fala, puxa, Jesus vai na casa de um pecador. É sério isso? E Jesus não está preocupado com a opinião da multidão. Jesus veio para fazer aquilo que era a vontade de Deus. E a vontade de Deus passava por aquele ato de Jesus se encontrar com alguém, numa situação difícil, ir até a casa dessa pessoa. A Bíblia diz que Jesus foi, algumas pessoas acompanharam Jesus, mas quando Jesus estava ali, num determinado momento, e nós não sabemos quando, sem Jesus dizer uma única palavra, acusando o pecado de Zaqueu, Zaqueu se levanta e fala algo que começa a mudar aquela cena. Zaqueu toma uma decisão de dizer o seguinte, a partir de hoje, metade dos meus bens eu vou entregar aos pobres. Jesus não cobrou isso de Zaqueu. Jesus não falou para Zaqueu, Zaqueu, você está errando. Zaqueu, você está roubando as pessoas. Ô Zaqueu, você é um sem vergonha, hein? Eu estou aqui na tua casa porque eu quero bater um papo contigo. Se você não se arrepender, Deus vai mandar fogo do céu. Se você não se arrepender, o dia que você morrer, você vai para o inferno. Você toma cuidado, Zaqueu. Jesus não falou nada disso. Mas eu acredito que o olhar de amor de Jesus, se cruzando com o olhar de Zaqueu, observando Zaqueu, não o julgando, mas dizendo para Zaqueu, em outras palavras, com o seu olhar, Zaqueu, eu estou aqui, porque eu quero entrar na tua vida e transformar o teu coração. O primeiro princípio que nós vamos aprender é esse princípio da entrega. A renovação espiritual passa por essa entrega. A entrega de quando nós desistimos de ser o governante da nossa vida. Para o ser humano, quando ele declara independência, quando ele diz assim, eu sou o dono do meu próprio nariz, isso significa um atestado de morte. Porque a renovação espiritual me ensina que se eu quero ver a vida de Deus se manifestando em mim,
eu tenho que tomar uma decisão. Senhor, eu entrego a Ti tudo na minha vida. Pastor, mas Zaqueu só entregou a metade. Veja, Zaqueu disse o seguinte: e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu lesei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu não só entregou tudo naquele exato momento, porque ele sabia que ele precisaria da sua outra metade para colocar a sua vida em ordem. Ele sabia que ele tinha dívida. Em outras palavras, ao dizer isso, Zaqueu estava abrindo mão de tudo. Ele estava entregando ao Senhor Jesus tudo. E o resultado desse encontro, o Senhor Jesus disse isso logo após a reação de Zaqueu: hoje veio salvação sobre esta casa. A renovação espiritual, ela passa por essa entrega. Agora, o que nós precisamos entender? Antes de compreender o que é entrega, nós temos que entender o que não é entrega. Ok? Entrega, queridos, não é você barganhar com Deus. Porque é esse tipo de entrega que muitos cristãos estão acostumados a fazer. Em outras palavras, é mais ou menos assim: Deus, se o Senhor fizer, então eu faço. Vamos tentar aplicar isso? Senhor, se o Senhor me arrumar alguém para ser a tampa da minha panela, se eu encontrar um namorado ou uma namorada e poder construir uma família com aquele menino ou com aquela mina, aí eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração. Senhor, se eu ganhar muito dinheiro, e me tornar uma pessoa rica, milionária, então quando eu chegar lá na igreja, eu vou dar oferta, eu vou ajudar no ministério de caridade, eu vou abençoar as pessoas. Não é esse tipo de entrega que a palavra de Deus está dizendo. Às vezes, querido, nós pensamos que a entrega ela é condicional. Ou seja, se o Senhor fizer, então, consequentemente, eu faço. Mas primeiro quem tem que fazer é o Senhor. A entrega, queridos, também não é aquela espera impaciente, que você coloca algo na mão de Deus e espera que Deus faça para ontem. Deus, eu estou orando, tanto tempo e o Senhor não responde a minha oração. Faz uma semana que eu estou orando, pedindo que o Senhor me ajude, e o Senhor não me ajuda. Quando a gente pensa na oração, quantos motivos, não é, irmã Maria das Graças? Que nós colocamos anos e anos na presença do Senhor, estamos aguardando com paciência o cumprimento das promessas. Senhor, eu jejuei por esta causa. E o Senhor não fez nada. Não é esse tipo de entrega que Deus está falando. A entrega também não é um acontecimento único, que você fala assim: tá bom, hoje eu entrego. E eu entreguei. A partir de amanhã eu sigo a minha vida do meu jeito, eu não preciso mais entregar. A entrega, queridos, em outras palavras, é uma decisão consciente. Quando nós abrimos mão de tudo na nossa vida, para vivermos o tudo dele. Isso não acontece na nossa vida apenas uma única vez. Isso não acontece na nossa vida apenas em um ou outro aspecto. Isso não acontece porque queremos tomar uma decisão, porque sabemos que se alinharmos aquela área da nossa vida, Deus vai fazer algo. Então por isso eu entrego. A entrega tem esse caráter de independente do que vai acontecer, simplesmente eu entrego. A entrega não significa que vai dar tudo certo. Talvez algumas coisas aconteçam da forma como eu não gostaria. A entrega não significa de que Deus vai fazer do meu jeito. Em muitos momentos, a vontade dele pode ser bem diferente da nossa. Mas a renovação espiritual acontece na vida daqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo. A pergunta é: até que ponto, se queremos viver essa renovação espiritual, estamos dispostos a viver essa entrega? Blaise Pascal,
Talvez você já estudou alguma coisa que ele promoveu, que ele produziu na escola. Quem sabe você já leu alguma coisa sobre Pascal. A história conta que Pascal era um crente, tinha uma mente à frente das pessoas da sua época, um homem muito capacitado. Ao começar a estudar, logo ele desenvolveu um projeto que ele olhava e falou: isso aqui vai revolucionar muita coisa na nossa sociedade. Pascal então fez um plano de que em 10 anos ele estudaria a respeito daquilo, e aquilo que ele iria produzir nesse processo de estudo ajudaria muitas pessoas. Ele começou então a se dedicar, mas logo que ele começou a se dedicar, ele foi acometido de uma doença, e ele não pôde avançar. Pascal, em meio àquela situação, entendeu o chamado de Deus para a vida dele, e ele abriu mão da sua vontade, do seu desejo. E a história conta que Pascal termina os seus dias servindo a Deus, abençoando a vida de pessoas que viviam em situação de rua, em situação de risco. Bem diferente do projeto que ele tinha para a vida dele. Anos mais tarde, alguns alunos pegaram o seu projeto, aquilo que ele já tinha estudado, e desenvolveu os seus estudos, e muitos desses estudos perduram até os dias de hoje. Nós estudamos essas funções, nós estudamos o seu estudo, estudamos as suas teorias, porque sabemos da importância disso naquilo que nós fazemos. É esse tipo de entrega, quando nós compreendemos que eu fui chamado, que Deus tem algo para fazer, e que se eu me render a Ele, a vontade dEle será infinitamente superior à minha vontade. Eu abro mão de tudo que eu tenho. Até que ponto nós estamos dispostos a viver esse tipo de entrega? Sem entrega não acontece renovação espiritual. Zaqueu só teve a sua vida alcançada por Jesus porque tomou essa decisão de entregar. Será que você já entregou? O que Deus quer de você e de mim? Embora essa renovação ela é obra divina, a nossa responsabilidade é conduzir a nossa vontade até os pés do Senhor. Isso começa com a nossa entrega. Existem pessoas que estão aqui que precisam entregar muitas áreas da sua vida a Deus. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer nas nossas vidas. Eu sou prova disso, posso testemunhar disso para você. Era alguém, queridos, muito simples, e quando nós não temos nada, oferecer o que nós temos, que é pouco para Deus, parece que é algo fácil. Mas conforme nós começamos a caminhar, as oportunidades vão se abrindo, e continuar mantendo essa entrega, essa decisão de dizer: eu não quero viver a minha vontade, mas a vontade do Senhor pode ser desafiadora. Mas quando nós começamos a avançar por essa estrada, ela se torna uma experiência gloriosa. Talvez hoje, se eu seguisse os meus planos, eu poderia estar em outro lugar, vivendo numa condição social um pouco diferente daquela que eu estou hoje. Talvez eu poderia proporcionar para os meus filhos algumas coisas que hoje eu não tenho a condição. Mas quero dizer para você que nada é maior do que entender que estamos no centro da vontade de Deus. Embora talvez não tenhamos algumas coisas, ou não estejamos onde nós gostaríamos ou pensávamos em estar, aquele lugar reservado por Deus é o melhor lugar. Deus está à procura de jovens que estejam dispostos a viver essa renovação, de se entregar totalmente a Ele e de dizer: eu não quero reter nada. O Senhor não quer nessa noite fazer uma barganha conosco. O Senhor não quer encontrar no nosso coração essa disposição apenas por interesse. O Senhor quer uma entrega completa, definitiva. Uma entrega que dia após dia nós nos mantemos na presença dEle.
Nós vamos orar daqui a pouco. Ministério de louvor, galera da banda que pode nos ajudar, suba aqui, por favor. Eu quero que você dê uma olhada para essa frase. A entrega pode ser assustadora antes de a fazermos, mas as recompensas para nós e para os outros são imensuráveis. A prova disso é o próprio Senhor Jesus. Jesus é o exemplo da nossa entrega. Se Ele quer que nós entreguemos, é porque Ele também teve que entregar. E a Bíblia diz que Ele entregou a sua vontade ao Pai. E num dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele vai para a presença de Deus e diz isso: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Afasta de mim. Se o Senhor pode, enfim, faça alguma coisa. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita apenas a vontade do Senhor. Jesus sabia que o que lhe aguardara era algo muito difícil, muito complicado. Mas Ele não retém, Ele entrega por amor a você e por amor a mim. Querido, chegou uma hora que nós não podemos mais brincar de vida cristã religiosa. Chegou uma hora que não importa se nós frequentamos uma igreja ou não, embora isso é importante. Chegou uma hora que nós temos que levar em consideração que existe algo maior, superior, do que frequentar algumas atividades da igreja, estar com uma galera legal e poder fazer o nosso corre no final do dia, nos divertindo. Chegou uma hora em que Deus chama pessoas que estão dispostas a se entregar totalmente a Ele. Quero encerrar essa parte, nós vamos orar, contando o exemplo do avivamento que aconteceu entre os morávios, os moravianos. Houve algo tão especial acontecendo na vida daqueles irmãos, os moravianos, que a situação deles antes de uma grande renovação espiritual que Deus realizou era terrível, terrível mesmo. Mas Deus visitou aquelas pessoas e a vida deles começaram a ser totalmente transformadas. Aquelas pessoas começaram a se entregar sem restrição ao Senhor. Em meio àquele mover, havia 2 jovens que entenderam que deveriam viver para Deus e não para eles mesmos. Tomaram a decisão de se entregar totalmente ao Senhor. Qual foi o resultado dessa entrega? O Espírito Santo os guiou e eles descobriram uma ilha que havia um grupo de pessoas escravas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Eles começaram então a ser despertados em ir para aquele lugar para falar de Jesus àquelas pessoas. Mas ao tentar articular essa ida até aquela ilha, logo eles descobriram que o dono daquela ilha não permitia que eles viajassem para lá com essa finalidade. Mas eles insistiram. E logo o dono da ilha disse para ele o seguinte: tudo bem, a única maneira de vocês virem para cá é vocês se tornarem escravos também. Se vocês estiverem dispostos, vocês podem vir. Mas sem essa disposição, fiquem onde vocês estão. Aqueles 2 jovens, por entregar tudo, não hesitaram. Caíram para dentro. A oportunidade foi nos dada. Uma decisão tão radical assim impacta a sociedade, não impacta? As pessoas que conheceram aqueles jovens falaram assim: cara, tem certeza que vocês vão fazer isso? Alguns até dentro da própria comunidade começaram a olhar para ele e falaram: cara, vocês não estão sendo radicais demais, vocês são novos. Vocês podem casar. Vocês podem ter filhos. Vocês podem fazer a vontade de Deus aqui. E eles falaram: não, nós entendemos que a vontade de Deus para a nossa vida é lá. Mas vocês podem nunca mais retornar a esse lugar. De enxergar aquele exemplo de bravura,
mas ao mesmo tempo de preocupação de ficar falando, meu Deus, o que vai ser da vida desses dois jovens? E quando eles começaram a ser questionados, a resposta deles foi a seguinte: como eu vou reter alguma coisa por aqueles que entregou tudo em meu favor? Sabe por que Deus pede uma entrega total, irrestrita, constante, sem limites na nossa vida? Porque foi dessa maneira que Ele nos amou. O que nós contamos é com um Deus maravilhoso, e realizando esta vontade na nossa vida, Ele não nos oprime, Ele nos conduz a uma vida de realização, ainda que passemos por dificuldade. Porque a renovação que as pessoas estão buscando hoje, a realização que a grande maioria da nossa sociedade sonha, só está na presença de Deus. O convite dele nesses dias é esse: se renda totalmente, se entregue ao Senhor. Quero ter com você agora um tempo de oração. Se você puder, por favor, fique de pé. Dá uma esticada aí. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Se ele está bem pertinho de você, diga assim para ele: olha, a renovação espiritual começa como entrega. Você está disposto? A renovação espiritual começa como entrega. A renovação espiritual passa por essa entrega. Renovação espiritual exige entrega. Nesses dias o Espírito Santo estará te dando essa oportunidade de se render totalmente ao Senhor. Entregar tudo. De falar: Deus, eu me rendo. Eu não estou aqui porque eu quero ver a minha vontade se cumprir. Aliás, eu não me importo mais com a minha vontade. Eu quero única e exclusivamente a vontade do Senhor. Irmãos, esse é o Evangelho da palavra. Um Evangelho de compromisso. O Evangelho não é uma maneira de conseguir aquilo que eu quero. Se ensinaram isso para você, queridos, eu quero nessa noite lhe pedir perdão, porque essa não é a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus ensina-me isso, que é Deus conseguindo no meu coração aquilo que Ele quer. Isso é o melhor que pode acontecer conosco. Se você saiu da tua casa para vir aqui, porque você sonha que Deus faça a tua vontade, eu vou te frustrar. Deus não vai fazer isso. Porque você pode parar no inferno se a tua vontade começar a se cumprir na sua vida. Mas quando nós nos rendemos à vontade dEle, quando nós entregamos o nosso coração e dizemos: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor quer, a nossa vida começa a ser transformada. O Senhor vai colocando as coisas em ordem. E talvez aquele osso seco, aquele vale literalmente sem vida, se transforma, querido, no lugar de vida, se transforma no lugar de bênção, se transforma no lugar onde flui o rio de Deus, que começa a impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Abra mão da tua vontade, se entregue totalmente a Ele. O que o Senhor nessa noite deseja lhe pedir? Feche os seus olhos, comece a pensar nisso. Santo Espírito do Senhor, o Senhor nos convence de todas as coisas. Eu quero nesse momento clamar o Teu favor enquanto nós cantaremos, enquanto nós viveremos esse momento, Pai, que antecede o segundo tempo de ministração. Vem, Santo Espírito, sopra sobre esse lugar, abre os nossos olhos, testifica no nosso coração, impulsiona-nos, meu Deus, a tomar uma decisão na Tua presença. É o Senhor que opera em nós tanto querer quanto realizar, e nós clamamos esse favor ao Senhor. Nós não queremos reter nada. Obrigado, meu Deus, porque um dia o Senhor me deu essa oportunidade de entregar ao Senhor. Eu quero testemunhar isso diante dessa congregação, diante daqueles que estão me ouvindo. Não me arrependo
mesmo enxergando aqueles momentos que foram desafiadores, eu não me arrependo dessa entrega. E eu confirmo mais uma vez diante do Senhor que estou disposto a abrir mão de tudo para viver a Tua vontade para a minha vida. E seja esse, meu Deus, a Tua vontade realizada no nosso coração. Em nome de Jesus. Aleluia.